Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí de revisão do índice do dólar, tá? Para o nosso canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí para o YouTube entender que o vídeo tem relevância e divulgar para mais pessoas, tá? Assim você ajuda a gente. Deixe seus comentários também aí e vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, vamos começar aí pelo dólar. Bom, o que a gente viu aqui? Ó, a gente tinha o dólar nessa grande consolidação, lateralização ampla aqui, tá? Que a gente tinha marcado, beleza? Deixa eu ampliar aqui, certo? E aí, quando ele começou esse movimento aqui, ó, tá vendo, ó? Superando aqui as médias e tudo mais, em direção ao topo, o que a gente estava esperando? A gente estava esperando que ele fizesse algum movimento de pré-rompimento, já a favor das médias e tudo mais. Então a gente imaginava o quê? Que ele fizesse aqui um impulso, uma correçãozinha aqui na região das médias e um pivôzinho de pré-rompimento, que ele não fez, tá? Ele foi aí direto superar esse topo. Já com o volume aqui crescente, tá? Que era uma indicação aí bacana, tá vendo, ó? Os volumes crescendo, junto com a perna de alta. Pô, até aí tudo bem. Superando aqui todas as médias. Teve aqui o cruzamento da média, tá vendo? Das médias mais curtas cruzando as médias mais longas e tudo mais. Então, até aí, tudo legal. E a gente tinha essa resistência aqui importante que ele poderia sentir. E ele foi lá e rompeu, deixando um candle aí bem bacana, tá vendo? Um candle de força, bem bacana do rompimento. Aqui, a violação dessa máxima aqui, ó, por exemplo, poderia até dar uma entrada de compra com stop aqui embaixo, né? Caso ele voltasse para dentro do range, beleza? Mas não é ideal, por quê? Porque ele já vem de uma perna muito grande, tá vendo? De alta, já são muitos candles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 candles já numa pernada sem uma correção. Então a gente esperava aí uma correçãozinha, beleza? Logo na sequência, ele fez esse candle, tá? E continuou, tá vendo? Superando. Pro cara que fez aquela compra, ó, na superação da máxima, tinha um stop aqui de 11 pontos e só essa barra aqui já deu os 11 pontos, tá vendo? Então a gente tinha aí essa possibilidade que a gente não fez, né? Porque a gente estava esperando um pullback, beleza. E aí ele começou a fazer o pullback aqui. Um possível pullback, né? Um candlezinho vermelho, a gente, bom, agora pode ser que ele venha agora fazer o que a gente esperou durante esse início todo aí. Que a gente estava esperando o quê? Dessa grande consolidação, a gente esperava que ele tivesse feito um rompimento forte, tá vendo? O que é até natural, uma perna forte, porque era uma consolidação ampla, né? Então precisava de um movimento amplo, forte para poder romper. E agora a gente esperava o quê? Um pullback aqui no range, já com a média curta, ela já superando o range, e a média de 20 aqui chegando, de repente mais próximo e tudo mais, né? Isso que a gente estava esperando aí no momento, né? Aí beleza. Ele veio, fez outro candle e tudo mais. A média, tá vendo aqui de 9, ela já chegou bem perto aqui do movimento, tá vendo aqui, ó? E ele já deixou aqui já um início de candle de reversão, tá? Deixa eu apagar esses fibos aqui, depois a gente projeta de novo. Beleza. E aí o que acontece? Ele aqui começou a deixar aqui dois candles seguidos, né? Dois dojizinhos, tá vendo? Aqui seguidos, que indicam aí uma dúvida, né? Indicam uma dúvida do mercado, indicam uma fraqueza na correção. E o volume, tá vendo? Da perna de alta foi crescente e depois caiu bastante aqui o volume da correção, né? Então, um típico pullback clássico, tá? Então a gente tá esperando o que aqui agora? Em tese, tá? Uma superação possível dessa máxima, tá vendo o movimento? O impulso, correção. Uma superação dessa máxima que confirmaria esse pivôzinho para comprar, tá? Ou uma entrada antecipada, caso você viesse aqui e marcasse a máxima do candle do dojizinho aqui, né? Uma superação dele poderia dar um stop aqui na mínima e buscar uma compra também antecipada, tá? Que seria aquela ideia que a gente já falou em alguns vídeos aí, de uma antecipação de um pivô, tá vendo? Ó, quando ele faz a perna de alta, ele faz a correção, e você, ao invés de comprar aqui a superação do topo, você comprar uma antecipação aqui no meio do caminho. Então seria uma entrada antecipada, mas tem setups para isso também. Então vamos lá. Aí fez esse candlezinho aqui, que também, agora sim, tá vendo? Ó, esse candle é um candle de força verde, exatamente aqui na média de 9. Então ele fez o pullback perfeito aqui na média de 9. Ele, após aqui fazer dois candles de indecisão dos dojizinhos, ele fez aqui um engolfo dos dois, tá vendo? Com esse candle aqui. E aqui, com certeza, a superação aqui dessa máxima poderia ser feito com um stop aqui nessa mínima, fazendo uma entrada antecipada aqui desse topo, do rompimento desse topo sem problema nenhum, que foi aí em cima do que a gente estava pensando naquele momento, tá? Então beleza. Depois disso, ele fez esse rompimento. Tendo ele feito esse rompimento, apagar esse fibro aqui, o que a gente começa a entender? Eu tenho possibilidades diversas aqui, tá? Então, como é que eu posso projetar alvo dessa minha entrada? A gente teve isso aqui, ó. Eu poderia projetar um espelhamento aqui desse range amplo, tá? Então, por exemplo, poderia pegar aqui, ó, dessa mínima e projetar, segundo alvo, na verdade, né? Aqui seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria eu entender essa perna aqui, ó, que foi a perna que foi rompida, tá vendo, ó? Que é o que a gente gosta de fazer, tá vendo? Pegar essa última perna aqui de baixo, tendo ela sido superada, e a gente projetar essa perna aqui, ó, fazer o espelhamento dessa perna, que aí poderia ser feito também o espelhamento, ó, dessa perninha aqui também, tá? A buscar alvos, tá? Isso também é uma outra opção. E uma outra opção
seria a gente projetar o risco, né? Então, beleza. Se eu tenho aqui esse risco, eu venho aqui e projeto o risco, tá? Vem aqui e projeta esse riscozinho aqui. Então, a gente tem aqui primeiro alvo, segundo, terceiro e por aí vai, tá? E aí, o movimento ele veio, fez essa nova correçãozinha, que permitiu que a gente puxasse aqui o stop desse fundo. Tá vendo? Ó, ele puxou esse stop desse fundo para esse fundinho aqui novo, tá? O único problema aqui é justamente o quê? A distância da média de 20, tá vendo? Que é só agora que a média de 20 rompeu o range. Então ele ainda pode vir aqui fazer um pullback na média de 20 para dar continuidade. Então a gente já tem esse probleminha aí, e ele foi subindo, e a gente foi ajustando aqui o stop, tá? Beleza, beleza. E aqui ele foi no último alvo. Só que depois dele ir no último alvo, que fez a saída, ele fez aqui uma correçãozinha e fez aqui, tá vendo, uma força de caída aqui próximo da média de 20, tá vendo aqui, ó? Chegou na média de 20. E aqui, para quem não tivesse saído acompanhando um stop, teria saído aqui, se tivesse feito o stop de fundo, né? Quem tivesse feito a partir de algum dos alvos, que também é uma coisa bacana se fazer, é depois que atinge alguns alvos, você vir pro barra-barra, cada fechamento de barra você vem subindo barra-barra, aí você teria saído aqui nesse topim, tá? Até às vezes o pessoal pergunta, como é que você faz aí o stop de barra-barra? Eu só faço barra-barra depois de atingir alvo de fibo, tá? Eu gosto de esperar atingir os alvos de fibo, para ao invés de sair no alvo, por exemplo, tá no segundo alvo do fibo e eu gostaria de tentar chegar no terceiro, ou tá no primeiro, eu não queria sair no primeiro, eu queria tentar chegar até o segundo. Então, depois que ele atinge um alvo, eu começo a fazer o manejo de risco pelo barra-barra, tá? Então, beleza. E aqui ele chegou na média de 20, que foi o ponto onde ele começou a fazer a reversão aí e derreteu, tá bom? Até o final do dia. Que aqui a gente já não fez nada nessa queda, beleza? E aqui, ó, para quem fez a projeção do risco, chegou no quinto alvo aqui, tá? Quem de repente projetou aqui, ó, a pernada, tá vendo, ó? Ele chegou lá no alvo de 200%, que foi onde ele sentiu, e depois caiu, beleza? Que é uma outra forma de projetar. A projeção aqui mais clássica que a gente faz da ferramenta de retração, ó, ele teria atingido o primeiro alvo tranquilo. Ó, o primeiro alvo dele, ó, foi exatamente o ponto onde ele fez o pivô, tá vendo? Ó? Olha que bacana, tá vendo? Ó, o primeiro alvo dele aqui, dessa pernada de baixa, né, que a gente projetou, foi exatamente aqui o ponto, ó, que ele atingiu o primeiro alvo e recuou, fazendo pullback, para depois ele dar continuidade, tá? Foi bem bacana também. Então o FIBO ele ajuda bastante aí, principalmente a conseguir segurar mais o trade, né? Então foi do segundo alvo, foi pro terceiro alvo. Quem fez a projeção assim, tá bom? Ou quem tá fazendo a projeção com os 5 alvos também é bem bacana, beleza? Para te buscar aí saídas parciais. Então, por exemplo, o cara às vezes entra com mais contratos e ele vai saindo aí um contrato em cada alvo, por aí vai. Aí cada um tem o seu manejo, né? E a gente encerrou o dólar assim, beleza? E o índice? Falei que ia falar rapidinho, mas já toma aí. Ó, índice, vamos falar bem rapidinho do índice. Ó, a gente começou o dia com esse gapzinho de baixa, tá? Ele fez aqui um movimentozinho aqui de perda de fundo, que daria aqui uma entradinha, tá? Inicial, ó. A perda desse fundo aqui, ó, a gente teria uma projeção aqui, ó, tá vendo, ó? Ele foi até o terceiro alvo da perda desse fundo, porque seria o quê? A ideia do gap, ó. Ele fez o gap, dando uma força de baixa, tá vendo? Fez aqui um pullback e foi embora, tá bom? Ó. Fez outro pullback e veio aqui no terceiro alvo desse movimentozinho aqui, tá? Que foi o primeiro movimento que a gente teve em função aqui a favor do gap. Ele fez também aqui um pullback na média de 1,9, nem chegou na média de 20, para você ver como é que ele estava com força de baixa, e demonstrou essa queda aí. A ideia do gap fantasma, do ghost, né? Pega lá em cima, tá vendo? Ó, e veio até aqui. E aí você viu o quê? Quando você utilizou esse movimento aqui para fazer o pullback, perna de baixa, um pullback nos 50%, que pro índice, né, é sempre bacana aí, como o Ogro sempre fala, né? Depois disso ele veio embora. Fez um segundo pullback, agora sim na média de 20, deu continuidade. Então aqui a gente teve o quê? A gente teve um risco de 450 pontos para um terceiro alvo de quase 1.000 pontos, tá? Mas beleza. Depois desse movimento, ele ficou aí numa consolidaçãozinha também, tá? Ele começou a trabalhar aqui, ó, dentro de uma consolidação, beleza? Que a gente visualizou aí e que resolveu marcar um range aí maior, que ficou bem chatinho aí, tá? Que foi uma indecisãozinha bacana aí do mercado, beleza? Um rangezinho bem amplo. Isso aqui foi o que aconteceu. E aí o dia fechou nesse range. Quando o dia fecha nesse range, a gente já abre o dia seguinte de que maneira? Com esse rangezinho aqui marcado, tá vendo? Ó, a gente marca aqui esse range e aí espera. Beleza, o dia abriu como? Abriu com um gap de baixa, igual o gap de baixa anterior, do dia anterior, ou seja, mostrando que teria uma continuidade de baixa, mas fez um candle de força compradora, mas abaixo de todas as médias, tá vendo? Ou seja, a gente não pensa em compra aqui nesse candle. Beleza. Logo em seguida, ele fez o quê? Ó, ele deu uma consolidadazinha, e aqui ele ameaçou a perda do fundo, ó. Tá vendo aqui? Aqui ele ameaçou a perda do fundo. E aí, em tese, abriria uma venda.
Mas ele tem aqui, ó, esse range, esse grande fundo aqui que ele teria que perder também. Que no caso aqui ele foi perdido, tá vendo? Esse range foi perdido aqui nesse candle. Então esse candle anterior, ele perde o movimento do dia, e esse candle aqui, ele perde o anterior do dia seguinte, tá vendo? Ele perde o range do dia seguinte. E aqui ele faz um pullback, um possível pullback na média de 20, tá? Mas aí ele já volta para dentro do range. Logo em seguida ele vem e faz uma segunda tentativa de romper o fundo. E agora ele rompe o movimento do dia que tá. Ele rompe novamente aqui o fundo do range e ele consegue fechar abaixo do candle que fez o primeiro rompimento aqui do fundo, tá? E aqui ele abriu o nosso movimento, tá bom? Que a gente projetou e tudo mais, né? Aqui ele começou a derreter, beleza? Projeção feita daqui, ó, a partir desse ponto. Deixa eu fazer ela aqui de novo, para vocês poderem visualizar. A gente pode fazer tanto com a ferramenta de retração, tá? Vim aqui puxar o primeiro alvo, segundo alvo atingido, indo para um possível terceiro alvo, tá? Chegou no terceiro alvo, beleza? Então ele fez aqui uma possível correçãozinha aqui, tá vendo? Ó, na média de 9 e continua em queda, beleza? E aí, é aquela coisa, você tem uma correlação aí de um Ibovespa muito fraco, derretendo, caindo tudo, essa instabilidade aí, política e tudo mais, aí começa, acho que você ter novamente o quê? Aquela ideia de correlacionar o momentum do que está acontecendo fora, né, de bolsa lá fora, de questões totais, né, com o que você está vendo no gráfico. Quem não viu o último vídeo, que foi o vídeo que eu falei sobre investidor, trader e política, dá uma olhadinha no vídeo, porque é um vídeo bem bacana, que passa uma visão assim, totalmente nada a favor ou contra governo, e sim uma visão geral aí de como a gente utiliza notícia, política e tudo mais, vendo no gráfico e tomando, a partir disso, mais posição ou menos posição e tudo mais. Dá uma olhadinha lá no vídeo, beleza? E aí, como a gente tinha essa correlação, a gente saiu daquela projeção para essa aqui, ó, a fim de buscar novos alvos. E aí a gente estava chegando lá em mais alvos, tá vendo? Chegamos aqui em mais alvos. Chegando a gente aqui nesse último alvo, aqui seria realmente um ponto de realização para quem não estivesse aqui no barra-barra, tá? Que normalmente quando chega no terceiro alvo aqui, quando eu tô nessa projeção, eu já tô no barra-barra, beleza? Ou dependendo de como tá aí parcial, alguma coisa assim, eu venho para fundo técnico, tá bom? Então beleza. Aqui ele novamente começou aqui a consolidar, tá vendo? Ó? Fez uma lateralizaçãozinha bem chatinha, bem feinha, tá vendo? Ó? Que aqui realmente ele já indicou que o dia estava já resolvido, né? Então ficou aí Se você não pegou um trade nesse movimento aqui, ó, anterior, já mais de 2.000 pontos para baixo, aqui nesse range realmente não era para estar fazendo nada, né? Esse curtinho, range curtinho. E aí ele consolidou e foi derretendo, e aqui ele fechou rompendo o range, tá? Então, aqui a gente já não fez mais nada nesse range, beleza? Mas ele realmente fechou aqui bem feio, ó, 111,205. Foi o fechamento e a mínima do dia. A gente teria o que agora? Em tese, tá, pessoal? Pode ser que já abra batendo alvo e tudo mais. Se fosse um movimento do dia, a gente poderia ter feito o quê? Poderia projetar esse range para baixo, ó. E aí você teria o alvo desse range em 110.577, que pode ser que ele já abra até segunda-feira com um gap aqui, já pegando esse alvo, ou não, né? Ou comece uma correção. Então, basicamente, foi isso daí que aconteceu nesses últimos dias aí, beleza? Nesse último dia, na verdade, na sexta-feira, né? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Ibov. O Ibov, ele atingiu aqui um alvo de 131, aqui, e ele começou a correção. Esse aqui é o Ibov mensal, tá, pessoal? É o Ibov mensal que a gente está dando uma olhada. E aqui, ó, o que a gente tem, ó? A gente tem esse movimento aqui, ó. A gente fez um movimento de alta, fez uma correção e seguiu aqui para romper o topo, tá? Esse movimento deveria ter sido o quê? Tido uma continuidade de alta. Como ele não teve, ele demonstrou uma força de baixa aqui, ou seja, ele perdeu força em romper o topo. Geralmente, quando o movimento, movimento grande, macro principalmente, ele perde a força num topo, ele tende a vir buscar fundo, tá? Então, inicialmente, a gente tem esse fundo aqui do 106, 288, 228 aqui, que é da média de 20, né? Que ele pode vir buscar tanto a média de 20, como ele pode vir buscar esse 107.462, que é do fundo aqui, tá? Então ele pode bater aqui nesse fundo e voltar a subir. Agora, se ele perder esse fundo, o próximo fundo dele é esse aqui, que é o que ele pode vir buscar, tá bom? Desse de 93. Isso pensando em fundo técnico, né? Agora, se você pensar em FIBO, e você traçar aqui, ó, ele está justamente aqui agora, dessa última perninha aqui de alta, perdendo 50%, que ele pode vir aqui no 61 e de repente retomar, né? Agora, se você pensar na perna inteira, que foi essa perna aqui de alta inteira, ó,
que foi da puxada, né, pós-Covid e tudo mais, ele ainda está bem longe de fazer aqui o pullback no 38,2, que é no 104 mil, tá bom? Então são possibilidades aí para o Ibovespa, ou seja, a gente ainda tem um Ibovespa ainda numa possível aí tendência de baixa bem feinha mesmo. Tá? Então a gente pode ainda ter movimentos para baixo ainda mais para frente, tá? Você repara como é que a gente fecha aqui o índice futuro, tá? Com um candle bem forte, um movimento de pivô aqui bem bacana, tá? Dando aqui uma possível pullbackzinho, uma continuidade e vindo em direção a perder esse fundo aqui. A gente tem aí esse cenário inicialmente aí, tá, pessoal? Mas não é para ninguém sair vendendo índice e nem sair comprando dólar ou qualquer coisa do tipo. É esperar o gráfico, dar uma olhadinha, né, e ver o que vai nos esperar para essa próxima semana. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, tá? Deixa seus comentários e vamos junto aí rumo ao sucesso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!